Ó, temos novidade na área, hein? Encontrei um sucessor. Já já você vai descobrir quem é. Vocês estão vendo essa poltrona vazia aqui? Mas calma, que daqui a pouco vocês vão entender. Eu sou Milton, sou um dos fundadores aqui da Baikar e eu tenho uma excelente novidade e eu vou trazer aqui em primeira mão para vocês. Depois de quase 5 anos de empresa, enfim, arrumei um sucessor para conduzir nosso time comercial. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês como que vai ser essa passagem de bastão, como isso tudo vai funcionar, porque com certeza isso não vai só fazer com que a gente cresça cada vez mais, como também eu consiga fazer coisas que hoje eu não consigo fazer por questão de alocação de tempo. Então, a gente já falou isso num vídeo anterior, que é trazer pessoas boas é super importante para o crescimento da empresa. Chega uma hora que você tem que trazer pessoas cada vez melhores para elas destravarem coisas que a gente ainda não sabe fazer ou que a gente não sabe que a gente deveria fazer. Isso acontece muitas vezes. Então, esse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa nova pessoa que veio aqui para reforçar o time da Baikar. Depois de quase 5 anos, enfim, eu encontrei um sucessor para conduzir nosso time comercial a partir de janeiro desse ano e trazer resultados nunca antes atingidos pela Baikar. Eu já comentei em alguns vídeos que um dos maiores objetivos, missões de um fundador da empresa, CEO, como quer que você queira chamar a pessoa que está à frente da empresa, é de recrutar talentos e pessoas boas para fazer com que a empresa continue em alto crescimento. E não necessariamente as pessoas que estavam com a gente nos primeiros 3, 4 anos da empresa são as pessoas que vão garantir um crescimento dela no médio e longo prazo. Então é natural a gente mudar, alterar e pessoas entrarem, pessoas saírem, isso acontece. Óbvio que a gente quer com que as pessoas fiquem na empresa e cresçam o máximo possível, só que chega um certo momento que a exigência da empresa muda, o nível de sofisticação muda e às vezes a gente não tem pessoas dentro da empresa que estão preparadas para um próximo desafio, para dar um próximo passo e acabam tendo que trazer gente de fora para fazer com que isso aconteça. E esse foi o momento, efetivamente. Já faz um bom tempo que eu estou em busca de trazer um sucessor para a Bai, até porque hoje, até então, uma das minhas maiores demandas em termos de tempo investido era o time comercial, que no final do dia é nosso coração, a nossa pulmão ali que faz com que a gente continue entregando resultado cada vez mais. E desde o começo da empresa, comecei fazendo tudo como muitos fundadores que startam uma empresa começam, e eu fui distribuindo e delegando funções e atividades diferentes, principalmente aquelas que ou eu não tinha muita familiaridade, não faria tão bem assim, ou que eu também não gostava muito de fazer, confesso. Eu fui trazendo pessoas para SEST, o Marcos, financeiro, Marçal, pessoas, o Eloy, na época a Emily veio para marketing, a gente foi distribuindo e, de fato, tendo outras pessoas à frente de diferentes áreas. Só que o comercial, como era algo que eu sempre gostei muito, e é meu core business no final do dia, e querendo ou não, é o nosso produto, as locadoras nos contratam para aquisitar clientes para elas, para vender por elas, então não tem como a gente não ter um líder comercial muito forte e muito bom. Então eu demorei para encontrar e queria até formar in-house, desenvolver algum vendedor, alguma pessoa que estava na Bai para assumir essa posição. Acabei não conseguindo ainda. Eu acho que a gente vai ter novas pessoas que estão no time hoje, vão se tornar gerentes, quiçá diretores no futuro, mas isso vai levar um certo tempo. E aí tive que recrutar do mercado. Eu até fiz um vídeo falando e sugerindo que todo mundo tenha a sua wishlist de pessoas que você gostaria de trabalhar em algum momento e você acha que não só em termos profissionais, mas em termos pessoais também seriam pessoas que você gostaria de trabalhar no dia a dia e conviver. Eu tenho meu wishlist e graças a Deus e a muito trabalho, várias dessas pessoas eu já consegui trazer para a Bai e tenho mais algumas ainda para trazer nos próximos meses, quem sabe anos. E o Nathan, que entrou agora no nosso time comercial ali como Head de Inside Sales, era uma dessas pessoas que eu já estava paquerando, digamos assim, há um bom tempo, até ele vir para a Bai. A gente teve algumas conversas e eu achava que fosse demorar até mais tempo para conseguir trazer ele aqui para a empresa. Mas que bom que deu tudo certo. Ele começou com a gente em em dezembro, e ele chegou no melhor momento do ano possível. Por quê? A gente já tinha entregue um baita resultado em 2025, a gente sobrou, principalmente nos últimos meses do ano, então ultrapassamos nosso BP com folga, e ele entrou no dia 22 de dezembro,
basicamente para ajudar a gente a estruturar e fazer o planejamento de 2026. Porque muitas vezes a gente traz alguém para começar a tocar o time, né? Alguém com uma posição bem estratégica, só que a gente não dá autonomia, não dá condições da pessoa, de fato, extrair o máximo de valor que ela pode. E ia ser muito melhor para ele entrar e ajudar a gente a construir o planejamento de 26, né? Planejar e depois executar, do que necessariamente ele chegar um mês depois e com o planejamento tudo pronto e só ter que executar o que eu já tinha pensado, ou ter que mudar tudo que a gente pensou e impactar em várias outras áreas. Então ele chegou num momento super legal, porque acabou tendo um baita overview e contexto de como a gente teve no ano de 2025 e já chegou dando um monte de pitaco de coisas novas que muitas vezes a gente não tinha nem pensado ou olhado, porque ele estava num setor bem diferente, né? Ele não era um cara que estava inserido na assinatura de carro, em mobilidade em si. Ele veio do setor de educação e teve experiências super legais em outras empresas, em posições que são bem semelhantes ao que ele vai ter na Baia, até com um time muito maior do que ele tem hoje. Ele vai começar a tocar um time com um pouco mais de 30 vendedores, diretamente ligados a ele. Ele já tocou times com mais de 150. Então, aprendeu a fazer uma gestão massiva, aprendeu a fazer um tipo de acompanhamento diferente do que a gente faz aqui, que é o que vai destravar o nosso próximo nível, né? Então, foi bem legal para mim, particularmente, fazer esse movimento, porque eu tenho certeza que ele vai conseguir acompanhar o time com muito mais empenho até que eu estava acompanhando. Por mais que eu goste muito do comercial, eu tinha várias atribuições à frente da empresa e eu não conseguia dedicar 100% no comercial. E como ele está com esse chapéu, né, com essa missão específica, ele vai conseguir dedicar muito mais atenção para fazer mais one-on-one com a galera, para dar mais feedback, para olhar mais no detalhinho, né, e conseguir fazer com que a gente evolua. Porque chega uma hora que a gente, depois de muito tempo, chegou num nível de resultado, de eficiência muito legal, tanto que a gente é o player referência do mercado de assinatura, assim, até para as próprias locadoras que a gente trabalha. E agora, para a gente melhorar, a gente tem que ser no detalhezinho ali, sabe? Fazer um mergulho profundo mesmo, deep dive no nosso processo e ajustar. E como ele é um cara que vem já com um repertório comercial super legal de outras operações, de outros setores, ele não tem nenhum tipo de vício e viés aqui interno de buy, é legal porque ele consegue fazer quase um trabalho de auditoria, de entender o que a gente faz de certo, de errado, que não destruir tudo que a gente construiu ao longo de 5 anos, mas sim ajustar e tentar olhar com uma perspectiva diferente, porque como ele não sabe essas coisas, ele está sendo curioso, perguntando, questionando e já em pouco tempo deu vários insights, várias coisas que podem sim ser um baita diferencial para a gente a médio e longo prazo. Então uma coisa que eu gosto de pensar e sugiro para todo mundo que tem um time já ou está querendo expandir um time no futuro, tente trazer pessoas que são até melhores que você, naquilo que você precisa, porque justamente são elas que vão te proporcionar coisas que você talvez não saiba. E a gente tinha uma mania na Baia de trazer pessoas mais júniores, né, pessoas mais inexperientes, para a gente desenvolver aqui dentro de casa, o que deu muito certo. Só que chega um momento que você precisa trazer pessoas que não necessariamente você vai ensinar o que elas vão fazer, mas elas vão te trazer sugestão e ela vai te dizer o que deveria ser feito e ainda não é. Então o Nathan foi talvez uma das primeiras pessoas que entrou na Baia com essa missão assim, de aumentar nosso repertório e nos dizer e conduzir para um caminho que a gente ainda não conhece, que é novo, é sangue novo, e já entrou super com gás, com energia, porque ele tinha esse contexto, já tinha trocado muita figurinha com ele, estava a parte de como a Baia funcionava e tudo mais, até porque é um amigo pessoal meu também. Então ter ele no time é sensacional, de trabalhar com pessoas que você gosta, isso para mim é muito motivante em si, de conseguir conquistar coisas com pessoas que você admira, que você gosta, mas também profissionalmente eu acho que é um cara que vai não só conseguir evoluir bastante aqui como profissional, mas também extrair algo que talvez a gente não estava conseguindo ou demoraria muito tempo para extrair. É que toda vez que você traz alguém com experiência, você compra o conhecimento que a pessoa tem e você encurta caminhos. E é algo que a gente vai fazer cada vez mais, não só com vendas que a gente fez agora, mas com outras áreas também. Que a gente chegou num ponto que o que a gente fazia anteriormente não vai levar a gente para o próximo passo. Até porque dobrar uma empresa do 1 milhão para os 2 milhões é uma coisa. Dobrar ou triplicar o que a gente quer fazer esse ano, uma empresa de 10 para 30 milhões, é um cenário bem diferente, que a gente tem que resolver problemas mais complexos e de uma maneira muito diferente. Então esse é um passo para a gente sensacional. E com a chegada do Nathan, eu
basicamente assumo um outro desafio dentro da empresa, que eu estava muito à frente do comercial até então. Agora eu vou estruturar um novo funil, né, o funil de franqueados, que é a expansão nesse novo projeto que eu tinha até compartilhado, e vou cair de cabeça nisso, nessa missão, que é basicamente usar tudo que eu aprendi com a Baikar nos últimos 4, quase 5 anos de empresa, em termos comerciais, estruturação de vendas mesmo, para a gente replicar de forma adaptada o que a gente fez para a assinatura de carro para aquisição de novos franqueados. Então a meta esse ano já está audaciosa, eu vou cair de cabeça nisso para descobrir qual que é o nosso perfil perfeito de franqueado, qual que é o nosso funil, ciclo de vendas, conversão, custo de aquisição, enfim, quase como se a gente estivesse criando uma empresa do zero com esse objetivo de vender franquias. E aí, com o passar do tempo, eu vou replicar o que eu fiz anteriormente, trazer vendedores para começar a vender junto, em breve trazer um gerente para vender isso também. Só que eu acho que a gente demorou quase 5 anos para fazer, com Inside Sales de assinatura. A gente vai fazer isso basicamente esse ano com a venda de franqueados, pelo menos é essa a minha missão e meu desafio, que é estruturar esse canal, está até no nosso planejamento estratégico, e provavelmente vai ser algo que vai propiciar a expansão da Baia no médio e longo prazo. O desafio já está lançado, a gente quer ter 500 novos franqueados até 2030, só que para isso a gente vai ter que avançar e ajustar algumas coisas, né? Então eu vou focar mais na aquisição de franqueados e também olhar o marketing que eu já tenho olhado, que é um dos nossas maiores alavancas também. Então, vou trazer o Natan para compartilhar um pouquinho de qual está sendo a percepção dele desse começo de bar e tudo, até para vocês conhecerem que eu acho que é uma pessoa que vai aparecer bastante aqui também, com várias ideias, vários insights, para quem gosta muito de vendas e está com dificuldade de expandir. Porque no final do dia, vendas cura quase tudo. Se você tiver outros problemas na empresa, que você está vendendo e ganhando dinheiro, você tem caixa para conseguir resolver, ou tempo para conseguir resolver. Se você não está vendendo, meu amigo, minha amiga, provavelmente a empresa não está tão bem assim. Então, o Natan vai conseguir dar um help para a gente bem legal sobre isso também. Adivinha, sente aí. O reforço chegou aqui, ó, já chegou com o manto. Tem que vir trajado, vestir né? A camisa, né? Tem que vestir a camisa, literalmente, né? Bom, primeiro, obrigado, cara, pela recepção aí. Acho que uma das coisas mais importantes quando você está começando qualquer projeto é a primeira impressão, né? E eu queria até trazer um pouquinho da primeira impressão que eu tive da Bai. Pra quem não sabe, eu conheço o Milton há um tempo já, inclusive a gente já morou junto, né? É verdade. A gente já dividiu... Eu já fiquei com um quarto dele já Foi herança, eu fiquei com o quarto dele. Sucessão do quarto também. Sucessão de quarto também. É verdade. A primeira mesinha que ele usou lá também para estudar foi a primeira mesinha que eu tive também. E cara, acho que é bem legal essa trajetória, porque eu vi a Bai literalmente nascer no sofá de casa. E era com apenas um vendedor, que era o principal vendedor, que era o Milton, né? E desde lá eu vi uma escala brutal, assim, né? Eu já vi a Baikar passando do processo de ser 100% home office e acreditar fortemente nisso, até o momento de entender que o melhor para a operação seria talvez startar um escritório. E eu acho que essas mudanças são muito interessantes porque elas acompanham um mix de experiência profissional individual com experiência do negócio, né? E, querendo ou não, em 4 anos acontece muita coisa, em 5 anos, e vai mudando bastante. E acho que a visão que eu venho de fora, assim, vendo a Bai também, é muito de otimização. Porque o que me trouxe para a Bai, e eu acho que provoca muitas pessoas a agregarem ao time da Bai também, é a provocação de você se colocar em desafio de ser o pior da mesa. Acho que a cultura da Bai é uma cultura forte de performance, no sentido individual mesmo. Não necessariamente sobre competição de indivíduo contra indivíduo, mas é um pouquinho do que o Milton tem, o Marçal também. Por acaso a gente moramos os 3 juntos, eu morei com o Marcão também. Morou com metade da Bai, né? Isso ajuda. Eu tive a oportunidade de morar com metade do pessoal ali. E qual que foi a característica desse momento que eu morava com eles, né? A todo momento a gente estava se desafiando em ser melhor. Essa é uma parada que o Milton traz muito. É um cara que é triatleta, estuda pra caramba. Então no momento que fui morar com eles, eu tinha automaticamente que me propor a me desenvolver. Então, eu acordava às 5h30, o Milton já tinha corrido às 5 horas da manhã. Se eu estivesse estudando às 6h30, o Milton já tinha estudado e corrido. E esse desafio faz com que as pessoas em volta acabem crescendo muito, né? E foi muito o que me fez
vir para o desafio da BAE? De me colocar como, novamente, o pior da mesa, no sentido de, se você é o pior da mesa, você só tem o que ganhar. E eu observo muito essa rotatividade de pior da mesa aqui na BAE, porque não é que isso está numa pessoa absoluta, mas é se colocar em pior da mesa em diferentes aspectos, e isso é o que faz uma cultura de crescimento muito forte. Uma vez que eu tenho um vendedor, por exemplo, que tem uma característica específica do processo dele que faz dar muito certo, mesmo que ele não seja o melhor vendedor em resultado, outros vendedores escutam e também aplicam. E eu observei muito nesses primeiros dias aqui. Passei por algumas operações grandes e principalmente em São Paulo, cara, você acaba conhecendo muito do mercado, né? Mas a grande diferença da BAE que eu observei é a capacidade individual de performance do time. Aqui não parece um ambiente que você vai precisar tão fortemente bater o bumbo. E eu acho que é muito da cultura da BAE. O vendedor sabe o objetivo dele, tem clareza, e ele sabe que ele precisa fazer isso. Os analistas individuais da BAE, eu tive essa sensação também. Talvez a construção de um time mais low touch, que não precisa de um trabalho diário o tempo todo para ficar convencendo o cara de alcançar o próprio objetivo. E isso é muito legal. Mas, na minha perspectiva, toda vez que eu entro em uma operação, eu sigo um playbook básico. E o Milton gosta de falar bastante de playbooks, né? E eu acho isso bem interessante porque cada gestor acaba segurando um processo de N formas, né? E um playbook que eu sigo é um que eu chamo de game. É uma derivação do DMAIC, né? Do Lean Six Sigma, eu vim do Lean Six Sigma. Mas é gargalo, análise, melhoria e escala, né? Esse é o game. Então minha primeira missão aqui dentro da Baikar é encontrar gargalos. E gargalos nada mais são do que encontrar as variabilidades entre os processos de cada vendedor. Por que eu tenho um vendedor que faz X e eu tenho um outro vendedor que faz 3X? E se você parar para pensar, se você tem um vendedor que faz 3X a sua performance média, quer dizer que esse é o máximo plausível e alcançável do seu potencial de resultado. Então, eu conseguir playboocar esse vendedor que faz 3x para os meus demais é o que vai conseguir me garantir uma performance além do que nós esperamos. E identificar esses gargalos é muito importante. Encontrar informações que a gente nem tem. Então, eu falei bastante isso para o Milton, tem certas perguntas que eu tenho de fora, vindo de fora, que às vezes nem a gente aqui em BAE tinha pensado, né? Porque a gente não tem resposta, são coisas que a gente não mensura ainda. E começar a mensurar isso para começar a fazer essas análises também. Até começar a fazer testes, melhorias, implementações. E, cara, essa etapa é a etapa de fracassar mesmo. Você vai fazer vários testes que você acredita fortemente e você vai ter que insistir, talvez, em métodos, porque Analytics é aquilo, né? Se o número diz que dá para fazer, dá. Você só tem que descobrir o método para fazer isso dar certo. E até se descobrir, demora um pouco. E depois escalar. Então, eu imagino que, principalmente nesses próximos 4 meses, 3 primeiros meses, vai ser um processo muito forte da gente conseguir encontrar os macros gargalos da operação aqui na BAE, para que a gente consiga ir escalando. Isso não é um processo que você faz um depois do outro, né? Muitas das vezes você vai fazendo diversos games simultâneos, né? E isso é muito legal. Mas, em geral, minha perspectiva para esse ano é absurdamente... Estou absurdamente motivado. Vejo na operação uma que naturalmente já estaria caminhando para uma melhoria contínua, ainda mais quando você tem uma retenção muito boa do seu time, pessoas que acabam ficando mais tempo, você acaba mantendo inteligência no time. E eu acho que o processo agora é muito mais conseguir compartilhar conhecimentos nas fábricas ocultas que nós temos e almejar aí fazer 3x, 4x, 5x do nosso resultado. É muito disso. Então, eu gosto de brincar que eu sou entusiasta, sou meio corajoso, ousado, enfim, como você queira chamar, e eu vou lá, começo a fazer as coisas, quando eu vejo que está funcionando bem, já não está mais no 0 absoluto, está no 6, 7, eu trago alguém que ou é melhor que eu, ou tem mais disposição, ou tem os dois, para tocar isso e vou arrumar um novo desafio, que eu gosto de coisa nova, eu gosto de me desafiar constantemente. Então demorou até deixar a nossa máquina de vendas, né, ou linha de produção de vendas bem redondinha, que ela está super funcional e o Nathan comentou, funciona muito bem. Tanto é que eu estou passando bastão para ele com a meta batida quase 3 dias antes. Então, janeiro... Superaremos, hein? Superaremos. Janeiro vai ser um baita mês pra gente, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir pegar dos 6, 7, 8, talvez, que eu conseguir trazer o time para levar pro 9, 10, enfim. Que a gente vai crescer e novos desafios vão surgir, não só para ele, mas para as pessoas que estão aqui dentro da BAE também.
Eu acho que uma das coisas que me ajudou sempre a empreender é ter humildade de saber que tem coisas que eu não sei fazer e é melhor eu trazer gente de fora, pedir ajuda, do que ficar batendo cabeça infinitamente, né? Eu tenho uma tatuagem que está escrito Never Give Up, que eu sou muito insistente, mas a diferença entre insistente e teimoso é bem tênue. Então, quando eu percebo que algo não está fluindo, eu ajusto rota, não desisto, mas não vou fazer necessariamente da mesma forma. Então, chegou a hora de dar uma energia nova, um sangue novo, uma experiência nova, para a gente destravar e continuar nesse crescimento. Ixi, falta muita coisa ainda pra gente conquistar. E eu tô super entusiasmado também, porque com a chegada do Nathan, eu sei que o time comercial vai estar em boas mãos. Ele vai fazer até mais do que eu conseguiria em termos de dedicação, de atenção, que é um cara que tem uma baita experiência também, apesar de ser muito novo, essa cara dele engana. Mas eu vou conseguir destravar e fazer coisas que antes eu não conseguia dedicar tanta atenção. Por exemplo, o próprio canal agora é um dos pontos, participar de mais eventos, estruturar essa novo funil também de franqueados. Então, naturalmente, pra gente crescer, saiba que a gente tem que fazer com que as pessoas cresçam com a gente. Eu já vi muita gente boa não conseguindo dar o próximo passo na carreira, não porque a pessoa não estava pronta, mas porque ela não tinha um sucessor ou uma sucessora à altura. E se você é a única pessoa que sabe fazer o que você faz, meu amigo, você vai ficar lá muito tempo. Então era um desafio meu, continua sendo de sempre estar trazendo gente boa para a BAE, que naturalmente eu vou cada vez crescendo mais, puxando pessoas para crescer junto comigo, né? Eu acho que é algo que, para você que quer empreender ou não, trabalhar em alguma empresa, pode te ajudar muito na sua carreira também. E, para fechar esse mês com chave de ouro, a gente vai mostrar um pouquinho melhor como vai ser esse fechamento da BAE no próximo vídeo, porque tem muita gente me perguntando e eu garanto que vai ser emocionante. Então, para você que gostou desse conteúdo... Deixa eu fazer essa parte, sempre quis fazer isso, cara. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos que nós vamos postar aqui. Tenho certeza que se você acompanhar a gente, vai ver muita informação relevante que pode mudar o seu negócio.